Olá pessoal dos nonos anos, a professora Ilse vai fazer a correção das atividades postadas na semana passada. A gente começou um assunto chamado notação química, que é como a gente representa os elementos químicos. Chama-se representação gráfica, em que aparece o símbolo do elemento químico, aparece o número atômico, o número de massa, e a gente vai acrescentar nas próximas aulas o íon, que é as cargas positivas e negativas, tá? Então, na primeira atividade que estava lá no final dos slides, vocês tinham que analisar essa imagem aqui, ó. E a primeira pergunta já pedia se esse átomo é eletricamente neutro. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos as eletrosferas, as bolinhas verdes aqui são os elétrons, cargas elétricas negativas, os azuis que ficam aqui no núcleo do átomo são os nêutrons, e os vermelhos são os prótons. Então, se a gente contar, ó, quantos elétrons tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. Quantos prótons ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 6 prótons e 6 elétrons. Então, eu posso responder agora essa questão, ó. Ele é eletricamente neutro? Sim. Por que ele é eletricamente neutro? Porque ele apresenta o mesmo número de prótons e de elétrons. O número de prótons é o número atômico, está aqui. 6, muito bem. Segunda pergunta dizia para a gente determinar a massa e determinar o número de nêutrons. Muito bem, então se eu sei que ele tem 6 prótons, ele também tem 6 elétrons. Quantos nêutrons ele tem? Era só contar, né? São 4 nêutrons. Quanto ele tem de massa? A massa que fica aqui no núcleo é a soma dos prótons mais os nêutrons. Então, a soma da representação dos prótons em vermelho mais a representação aqui em azul dos nêutrons. Somando, então, 6 prótons mais 4 nêutrons, nós temos uma massa igual a 10, ok? Em seguida, existe uma relação com vários elementos químicos e a notação química. Eu olho, eu tenho o símbolo do elemento químico, eu tenho a massa aqui e eu tenho o número atômico embaixo. Sempre o número atômico vai ser embaixo, sempre. E sempre do lado esquerdo. Agora, a massa poderá ser aqui na parte superior, tanto do lado esquerdo quanto do direito. Eu costumo fazer do lado esquerdo, mas nada impede que possa ser aqui do lado direito, tá? Agora, não muda nunca o número atômico. Lembra que eu expliquei na aula passada? O número atômico é a identidade do elemento químico, é como se fosse o RG dele, o CPF dele, o documento que identifica ele. Não muda, o que muda é a massa. Muito bem. A tarefa de vocês era escrever o que era átomos isótopos. Então, aqui, ó. Os átomos isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número de prótons. Por isso destaquei o P. Então, nós temos que olhar os números de baixo aqui. Aqui é o número atômico, número atômico, número atômico, são o número de prótons. Quem é que tem número de prótons iguais? Nós temos aqui esses dois cidadãos aqui. Oxigênio, mesmo número atômico, ó. Porém muda o número de massa. Então, eu já acrescentei aqui para não demorar muito o vídeo, ó. E vocês vão usar o E no meio. Então, esse átomo de oxigênio aqui, ele é isótopo desse átomo de oxigênio aqui. Então, mudou o quê? O número de massa. Ele tem 16 e aqui ele tem 18. Outro nessa listagem que vocês deveriam observar, aqui, ó, nós temos aqui uma representação do cloro, aqui nós temos a outra, ó. Número atômico não muda. O número de massa que mudou, ó, o A. Então, nós estamos buscando só os isótopos. Então, aqui tem um outro parzinho, ó. Cloro, esse átomo de cloro, com 35 de massa, é isótopo desse outro átomo de cloro aqui, com 37 de massa. Agora, vamos para os átomos que são isóbaros, ó. Quem são os isóbaros? Os que têm o mesmo número de massa. Fácil de localizar. Para onde que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para a parte superior. Ó. Então aqui eu já assinalei, ó. Tem 40 aqui. Tem mais alguém com 40 de massa? Tem o cálcio. Então, esse átomo de argônio é isóbaro do cálcio. Eles apresentam a mesma massa. Coloquei aqui, ó.
Vamos destacar, então, esse par aqui. Ó. Nós temos aqui o par de isóbaros. Só esse parzinho tinha nessa relação toda aqui. Agora os isótonos, pra gente, esses são os que dá mais trabalho para a gente localizar, porque a gente precisa fazer o cálculo, a gente precisa fazer, pegar o número de massa, né, e subtrair o número de prótons, então A menos E. Se a gente fizer aqui, ó, 37 menos 17 dá 20. 40 menos 20 dá 20. Então, o cloro e o cálcio são isótonos, e aí nós vamos destacar quem para a gente lembrar? Os átomos isótonos são aqueles que apresentam o mesmo número de nêutrons, ó, isótonos, N de nêutron. Temos um par aqui, o outro par, ó, 11 menos 5, 6, 12 menos 6, 6. Então, o boro e o carbono são isótonos. Separem com ponto e vírgula. Façam um parzinho, E no meio, e separem por ponto e vírgula. Outro par que nós vamos encontrar é o fósforo. O fósforo tem 31 de massa e 15 prótons, aliás. 32 de massa e 16 prótons de número atômico. Nós queremos saber, então, o número de nêutrons. A massa menos o número atômico. 31 menos 15 dá 16, 32 menos 16 dá 16. Então, fósforo e enxofre são isótonos um do outro. Então, nessa relação aqui, a gente encontrou dois pares de isótopos, encontrou um par de isóbaros e encontrou 1, 2, 3 pares de átomos classificados como isótonos que apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Ok, pessoal? Então, essa questão. Vamos, então, para a próxima. A correção da próxima questão, então, agora é uma questão que o enunciado dela dizia assim, resolva. Letra A. O manganês possui 25 prótons, 30 nêutrons e 25 elétrons. A pergunta era, qual é o seu número atômico? Bom, para mim saber o número atômico, basta eu saber o número de prótons. Aqui diz que ele tem 25 prótons, ele apresenta 25 prótons. Então, Z, que indica o número atômico, é igual a 25. A letra B apresentava 3 átomos, e esses átomos são denominados átomos A, B e C. O átomo A tem 6 prótons, então eu coloquei o P de prótons, né, a abreviação. 6 prótons, 6 elétrons, e 6 nêutrons, aliás, e 6 elétrons na sequência. O átomo B apresenta 5 prótons, 5 nêutrons e 5 elétrons. O átomo C apresenta 6 prótons, 8 nêutrons e 6 elétrons. Quais átomos possuem o mesmo número atômico? Para mim saber quais apresentam o mesmo número atômico, a gente vai olhar para o número de prótons. Se eu sei o número de prótons, eu sei quais átomos apresentam o mesmo número atômico. Então, o átomo A e o átomo C. O átomo A apresenta 6 prótons e o átomo C apresenta 6 prótons também. A outra questão que vocês tinham para resolver nas atividades era que os médicos eles utilizam os átomos de cobalto, já coloquei aqui, né, já estou falando o nome, no diagnóstico do metabolismo da vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina muito importante para produzir algumas enzimas no nosso corpo, algumas proteínas, para fazer a digestão, absorção de outros nutrientes. É importante para o sistema nervoso, importante para a pele. E a primeira pergunta era, quem é esse elemento químico que tem essa notação química, este símbolo acompanhado deste número e deste número? Então aqui a resposta na A é o elemento químico cobalto. A segunda pergunta era, o que significa o número 27? Representa o número atômico. O número atômico é o número de prótons, cargas elétricas positivas. Letra C. O que representa o número 57? O número 57, representado na notação química aqui em cima, representa a massa. E ele tem, então, 57 de massa. O que tem nessa massa? Fica lá no núcleo e a massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. Ok, pessoal? E a última questão, então,
Fala em 1986 aconteceu um acidente em Chernobyl, na Ucrânia, um vazamento de elementos químicos radioativos nos reatores. E nós tivemos a liberação de elementos químicos como o estrôncio, o iodo e o césio. Esses elementos aqui emitem uma radiação que atravessa a nossa pele, faz lesão nas células, nos órgãos e causa câncer. Vocês deveriam determinar o número de nêutrons. Então, a gente já resolveu em questões anteriores, né? 90 menos 38. A massa menos o número atômico vai dar o número de nêutrons. 90 menos 38, vamos ter 52 nêutrons. Aqui o iodo, 131 menos 53, massa menos o número atômico, vamos ter 78 nêutrons. E aqui 137 menos 55, que é o césio, muito famoso, césio 137, vai nos dar 82 nêutrons. Bom, pessoal, era isso, então, a correção das atividades. Façam as correções. Se ainda tiver dúvida, chamem no privado. Não fiquem com dúvidas em relação a isso, porque eu pretendo trabalhar ligações químicas com vocês aí. Vocês já têm todas essas nomenclaturas e as representações. As atividades, então, para hoje serão no Google Formulário e vai ter algumas questões referentes a estas correções aqui, desta semana e da semana passada, ok? E como vocês vão ter uma semana de férias, eu desejo um bom descanso para vocês, por isso estou dando algumas questões bem simples no Google Formulários de múltipla escolha. Um abração a todos. Um beijo carinhoso, estou com saudade de vocês e até a primeira semana de agosto, na primeira quarta-feira, estamos de volta com as nossas aulas de ciência.